não só pela experiência que Deus nos tem dado nesses mais de meio século andando com Ele, mas também pelo fato de nós estarmos há quase meio século casados. Então, nós temos autoridade para falar sobre as coisas de Deus, porque temos vivido a fé que nós proclamamos e temos procurado dar o testemunho da nossa própria vida. Então, se você é uma pessoa que está nos limites do sofrimento, da dor, do problema, eu vou orar para você. Nós vamos orar daqui a pouco para você. Mas antes de orar por vocês, nós queríamos comentar o pôster que nós colocamos hoje, falando sobre a razão principal porque as pessoas sofrem, mesmo com fé em Deus, mesmo querendo em Deus, mesmo com a Bíblia na ponta da língua. Por que elas sofrem? Por que não há resposta divina para elas? Por quê? Porque entra ano, sai ano, é a mesma coisa, mesma vida. É honesta? A raiz, né, do problema tem que ver onde está. Porque as pessoas ficam procurando em muitas coisas, em muitos lugares, e é tão fácil achar. Você encontra a direção de Deus para a sua vida na palavra dele. Nós sabemos que a palavra de Deus vem exatamente falar com você da sua necessidade. Primeiro, com ele, você fazer a sua entrega total da sua vida com ele, para depois, então, formar a família com base. Essa base nós temos na palavra de Deus. Pois é. Então, mas essa palavra de Deus, ela só tem valor se for obedecida. Essa é a realidade. Porque imagine uma pessoa que não obedece, que não procura estabelecer os seus princípios, seu comportamento de acordo com os escritos de Jesus. O que adianta ela crer nas palavras de Deus? O que adianta ela, eu creio em Deus, Ele é minha força, etc. Mas ela não obedece. Ora, droga. Usando a cabeça. Né? Pois é, mas o problema é esse. As pessoas pensam, creem, acreditam que Deus é mágico. Que Deus é mágico. Que Deus faz mágica. Deus não faz mágica. Se ele fizesse mágica, Israel não teria que andar 40 anos pelo meio do deserto para chegar à terra prometida. Não. Ele faria uma mágica e levaria o povo lá para a terra prometida e tudo estaria já pronto, não precisava lutar, não precisava enfrentar inimigo, enfim, não precisava de nada. Mas Deus nos dá o quê? Como é que Deus trabalha? É isso que eu quero falar com você. Como é que Deus trabalha? Presta atenção que eu vou dizer para você como Deus trabalha. Quando às vezes você vê alguma coisa assim errada, dá errado aqui, não tem problema não. Esquenta a cabeça com isso não. O importante é a mensagem. A figura da gente não interessa. Isso não importa. O que seus olhos veem não interessa. O que interessa é a palavra que você ouve. Presta atenção, porque quando se trata de uma fé inteligente, uma fé dissociada, separada
das emoções, dos sentimentos, então você começa a entender a Deus. Você passa a entender, compreender Deus. Por quê? Porque ele é espírito. Sabe o que significa ser espírito? Significa que ele é inteligência, intelecto. Ele fala, ele orienta, ele disciplina, ele dá a diretriz. Mas quem vai executar essa diretriz, essa palavra, quem vai obedecer essa palavra somos nós. Isto é, se nós formos obedientes. Essa é a realidade. Então você está me ouvindo aí, você é uma pessoa que crê em Deus, crê em Jesus, você lê a Bíblia, você conhece muito bem a Bíblia. Mas o que isso tem adiantado na sua vida? Muito pouco. Por quê? Porque o pecado que a pessoa carrega bloqueia a sua comunhão com Deus. Veja só, a Bíblia disse, Jesus disse assim, quem é de Deus ouve as palavras de Deus e obedece, claro. Quem não é de Deus não ouve, não obedece a palavra de Deus. Acabou. Simples. Então não interessa se você é evangélico, católico, espírita, se você é batista, pentecostal, da Universal, ou seja lá o que for. Se você obedece, você é de Deus. Se você não obedece, você não é de Deus. Acabou. Foi Jesus quem falou, está escrito lá. E se você quiser o texto, é João 8,47, o Evangelho de João 8,47. Então, a fé é que nos traz de volta para Deus, que nos dá justiça, que nos dá méritos diante de Deus. Só que essa fé não é simplesmente, eu creio em Deus. Isso não é suficiente. A crença, a fé que nós estamos falando, é acompanhada de atitudes. É acompanhada de atitudes, de obediência. Por quê? Presta atenção. Presta bastante atenção. Não havia neste mundo problemas, não havia morte, não havia pecado, não havia injustiça, não havia nada do mal, porque tudo era perfeito. Tudo era perfeito. Porém, quando o homem que estava na presença de Deus, quando Adão e Eva viviam na presença de Deus, quando eles desobedeceram a palavra de Deus, a voz de Deus, então entrou o pecado. O pecado interrompeu a comunhão deles com Deus. Para que eles pudessem voltar à comunhão com Deus, retornar à comunhão com o Altíssimo e ter os mesmos privilégios que tinha antes, eles tiveram que usar a fé. Deus instituiu a fé. O que é a fé? A fé é o caminho contrário da desobediência. A fé é o caminho contrário da desobediência. Isto é, a fé é obediência. Quando a gente fala em fé, a gente não está falando de religião. Quando a gente fala em fé, estamos tratando de obediência. E essa obediência, é óbvio, ela custa caro, ela custa o sacrifício. Porque quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, por que eles desobedeceram? Porque eles quiseram agradar os caprichos dele, as curiosidades ou a curiosidade deles, não é verdade? Então eles desobedeceram a Deus porque eles queriam comer da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Tudo bem, você quer conhecer? Então tá bom. Eles foram lá, satisfizeram os desejos do seu coração
e comeram. Pronto, desobedeceram. A volta para Deus tinha o mesmo caminho, só que no sentido inverso. Eles tinham que abandonar o pecado e começar a caminhar na direção de Deus na obediência. Você está entendendo, minha amiga, meu amigo? Você está compreendendo? Deus está pronto para obedecer, para ou melhor, Deus está pronto para aceitar os obedientes, para perdoar, para lavar a sua vida, fazer de você uma nova criatura, fazer uma pessoa santa, capaz de chegar à presença dele. Porque Deus é como o sol. Imagine o sol. O que pode se aproximar do sol? Nada. Se alguma coisa, algum objeto se aproxima do sol, ele queima, desaparece. Então, ninguém pode chegar perto do sol. Nada pode se aproximar do sol. Assim é Deus. Nada pode se aproximar dele se não for puro, se não tiver a mesma natureza espiritual. Para que a pessoa possa ter a natureza de Deus, a natureza espiritual, para que ela possa se aproximar de Deus e não ser queimado, ela precisa ter o encontro com Deus. Mas para que tenha um encontro com Deus, ela tem que buscá-lo, ela tem que se esforçar, ela tem que orar, ela tem que ir na igreja, buscar informações mais a respeito de Deus através do conhecimento da Bíblia. Então, e ao mesmo tempo, paralelamente, ela tem que começar a praticar aquilo que está escrito. Então, se ela se prostituía, ela não vai se prostituir mais. Se ela era mentirosa, ela vai deixar de ser mentirosa. Se ela era uma pessoa adúltera, então ela vai deixar de ser adúltera. Não importa o erro que ela cometia, ela vai deixar de cometê-lo. Foi essa mensagem que João Batista, que era o precursor de Jesus, que anunciou a vinda de Jesus, falou: olha, arrependei-vos. Arrependei-vos. Se vocês se arrependerem, quer dizer, você que roubava não rouba mais, você que adulterava não adultera mais, você que mentia não vai mentir mais, enfim. Aí sim, vocês estão produzindo atitudes, frutos, que mostram realmente a sua fé, que provam e comprovam que vocês creem em Deus. Se vocês não fizerem isso, vocês vão se batizar, vão entrar seco, vão entrar pecadores secos, vão sair pecadores molhados, nada mais do que isso. Então, minha amiga, meu amigo, a volta para Deus diz respeito à fé, obediência, ou a fé obediente. É assim que funciona. É simples entender isso. Você quer ver uma coisa? Preste atenção. Você está namorando um gajo, um sujeito. Está namorando. Você ficou noiva dele. Aí, no meio do caminho, o que acontece? Você está com sua casa preparada, seu enxoval preparadinho, arrumadinho. Aí, o que você faz? Você fica sabendo que o seu namorado, seu noivo, que já está prometido para você, ele está de gracinhas com uma outra moça, uma outra mulher ou uma outra garota. O que você faz? Você vai aceitar ele assim mesmo? Você vai deixar que isso vai passar em branco só para casar com ele? Não. Se você é uma pessoa de caráter, se você é uma pessoa que gosta do certo, então você vai dizer: não, eu não quero isso, eu vou desfazer esse casamento. Porque se agora, vivendo como noivos, nós tendo um relacionamento de noivado,
Se nós vivemos e você está me traindo, imagine depois que eu caso com você. Como é que vai ficar a coisa? Que, aliás, essa é a situação das pessoas. A mesma coisa com Deus. Como é que você vai ter um relacionamento com ele, casar com ele, se aliar com ele, ser parceiro dele, fazer dele o seu primeiro amor, se você não muda a sua maneira de ser? Se você continua fazendo o que não presta. Você acha que Deus vai... Ah, coitadinha, eu vou aceitá-la de qualquer maneira. Eu vou aceitá-la. É como muitos sujeitos, muitas pessoas... Eu nem gosto de falar muito, porque eu fico até irado. Muitos caras de pau costumam dizer assim, Deus me entende. Deus me entende. Cara de pau, cara dura, hipócrita mesmo, entende, seu hipócrita. O diabo entende você também. Ele faz você obedecê-lo e você ainda vem com aquela desculpa esfarrapada que Deus te entende, que Deus é misericórdia, a minha graça te basta. Não adianta você citar esses versículos, não, que isso não vai funcionar, não. Se você é uma pessoa desobediente, rebelde, você vai continuar afastada de Deus. Não vai ter solução para você. Você tem que mudar a sua atitude. Se você não muda para com ele, como é que você quer que ele mude para com você? Essa é uma coisa interessante. Esse é o, digamos assim, o princípio do fracasso humano, ou dos fracassos humanos. Eles querem as bênçãos de Deus. Pensa assim, o bispo, ora por mim. E vão para a farra, vão para a balada, e deixa na minha mão a peteca, e deixa nos meus ombros a responsabilidade de orar e mudar a vida deles. É brincadeira isso aí, Stefan. Fala aí que é muito forte isso. Tudo que Deus quer fazer na vida de uma pessoa, ele fica dependendo dos 50% dela, para depois ele fazer a parte dele. Então, se ela reconhece que errou, ele está pronto para aceitá-lo, mas tem que haver os 50% da sua parte, para que Deus possa fazer. Ele não faz nada sem a participação do homem. Então, primeiro você obedece, depois Deus faz a parte dele, que é ficar em parceria com você em toda a sua vida. Você dependendo dele, com parceria com Deus, então você terá condições de ser fiel a ele. Terá condições de cumprir os seus votos, né, de obediência a Deus. Pois é, agora, você vê a Esther falando, ela fala com doçura, com carinho e tal, mas eu não tenho essa paciência, a minha revolta é muito grande. Eu sou muito revoltado com essa situação, muito revoltado, porque as pessoas só se lembram do Altíssimo quando estão em aperto, quando o time está ganhando, quando tudo vai bem. Parece até que fazem um favor para o Senhor quando vão na igreja. Sim ou não? É ou não é? Diga a verdade. Fala a verdade. Quando as coisas vão bem, aí as pessoas, parece que quando vão na igreja, eu vou lá fazer um favor para Deus. É o cúmulo da hipocrisia. Minha amiga, meu amigo ouvinte, se você não se voltar para Ele de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, então esquece. Nem adianta você ficar me ouvindo, nem vai adiantar minhas orações, nada vai adiantar. Porque você optou por viver assim. Agora, é verdade que há muitas pessoas que nos ouvem que são sinceras, que dizem, bispo,
eu preciso de ajuda, eu preciso de saber o que eu tenho que fazer. Eu preciso de saber. Essas pessoas, as pessoas sinceras, elas querem saber o que precisam fazer para mudar a situação delas. Elas estão aí na humildade, são as pessoas, são os pequeninos que Jesus menciona, os humildes de espírito. Elas querem ajuda. Então, minha amiga, meu amigo, você que está nessa situação, você é a pessoa que diz, bispo, eu preciso de ajuda. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer para que a sua vida venha mudar, para que essas dúvidas que fazem você sofrer, fazem você ser fraco, não é? A dúvida faz a pessoa ficar fraca. É ou não é? Quando a pessoa está em dúvida com respeito a qualquer coisa, ela está fraca, débil. Ela começa a fazer bobagem, começa a fazer besteira. Então, a dúvida só é cancelada, neutralizada, anulada, quando vem a fé. O que é a fé? A fé vem do Espírito Santo. É a certeza, a convicção. Você está com a sua consciência limpa, você está com a sua consciência purificada, então você vai em frente porque você crê que Deus é contigo e que vai dar certo. Então, por exemplo, nós estamos aqui, a Esther e eu, nós estamos aqui falando com vocês e nós não temos nenhum receio, nenhum medo de colocar a cara para bater. Porque nós não temos o rabo preso com ninguém. Então, eu duvido que vá alguém se levantar, apontar o dedo sujo e dizer assim, não, bispo, a dona Esther nem sabe, eu tive um caso com um bispo mês passado, ano passado. Fala, Esther. Sem cogitação isso, porque a nossa vida já foi entregue nas mãos de Deus. Então, nós aconselhamos que você tenha essa necessidade de crer que Ele existe, que Ele está pronto para recebê-lo. Então, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Ao crer, você está demonstrando a sua fé, a sua dependência de Deus. Mas veja bem, desculpa, Esther, eu tenho que entrar aí, porque isso aí é muito forte, é isso mesmo. Só que esse crer envolve obediência. Se não envolver obediência, esquece, não há crença, não há nada. É mentira, é engano. Você não vai acontecer nada na sua vida. A crença envolve entregar. Por exemplo, quando eu namorava a Esther, eu acreditava nela, ela acreditava em mim. Nós acreditávamos um no outro. Mas quando nos casamos, deixamos de acreditar um no outro para crer no outro, um no outro. Essa é a realidade. Então, crer, quando Jesus diz lá, quando o apóstolo Paulo, lá em Hebreus, fala, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, quando diz assim, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que, o quê? Dos que o buscam. Quando você busca a Deus, você abandona o pecado, você deixa as coisas erradas de lado. Essa é a realidade. E se você busca a Deus e aí continua no pecado, é porque você é um hipócrita. Você não vai conseguir nada, você está enganando a si próprio. Então, não pense que se pode iludir, enganar a Deus. Não existe isso. Deus não aceita, Ele não aceita crente pirata, sabia? Você sabia disso? Deus não aceita pirataria, não. Não aceita mesmo. Ele não aceita aquelas pessoas que fingem que são originais, mas que são falsas. Não, ele não aceita falsidade. Então, é preciso
você que é sincera, você que é sincero, que está nos ouvindo e que ajuda, a partir do momento, nós daqui a pouquinho vamos orar, vou orar para você, mas você quer mudar de vida, então determine isso agora, determine, meu Deus, eu não sei o que fazer, como fazer, mas uma coisa eu sei que eu tenho que fazer, eu tenho que deixar as minhas mentiras, eu tenho que deixar as minhas falsidades, eu tenho que deixar a minha hipocrisia, eu tenho que deixar a minha prostituição, eu tenho que deixar os desejos da carne ficarem para lá, eu tenho que abandoná-los, enfim, eu tenho que contrariar a minha vontade para poder fazer a tua vontade. E eu estou disposta a isso, eu estou disposto a isso. Estou disposto a isso. E então, aí sim, a minha oração vai ter efeito na sua vida. Você pode ter certeza, porque Deus vai me ouvir e vai encaminhar você a fazer o que é certo. Vai te dar direção. Porque a partir do momento que você determina, e Deus sabe se a determinação sua é sincera ou não. Se ela é sincera, verdadeira, se você está determinando mesmo, então você pode ter certeza que Ele vai te dar certeza que Ele é contigo. E quando você amanhã se levantar, você vai se levantar com o pé no chão, um pé direito no chão, se é que podemos dizer assim, você vai começar a andar na segurança, você vai começar a agir na fé, naquela convicção, e Ele então vai encaminhá-la para o lugar certo. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, nós estamos atravessando momentos difíceis no país, muito difíceis. E muito desemprego, muita necessidade, etc, etc. Vocês já sabem disso. Ora, veja só, essa é uma excelente oportunidade para que o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel venha mostrar o poder na sua vida. É ou não é? Porque, de repente, você insiste em querer um emprego. Ora, quem quer um emprego, na realidade, está querendo uma facilidade, quer garantia no futuro, etc, etc, etc. Ora, de repente, Deus quer que você seja cabeça e você está insistindo, não, eu quero ser rabo, eu quero continuar sendo rabo. Eu perdi um emprego agora, eu quero ter um outro emprego, mesmo que seja para ganhar menos, mas eu quero ter um emprego. Você quer, em outras palavras, você quer garantir no final do mês aquela merrecazinha de salário. É ou não é? É uma merrequinha, o bispo, mas é garantido. Garantido coisa nenhuma. Você estava com uma merreca há pouco tempo e perdeu o emprego, a merreca acabou. Então, é só você pensar um pouquinho. Deus, de repente, quer que você seja uma empresária, um empresário. Ele quer dar a você ideias que, se colocadas em prática, vão fazer de você uma pessoa bem-sucedida. É por isso que o bispo Jadson, o bispo Edson estão lutando, orando, orientando, se esforçando, se esmerando no Templo de Salomão às segundas-feiras. E não só lá, mas nos templos da Igreja Universal do Reino de Deus, nós levamos às segundas-feiras esse entendimento, uma palavra de fé que venha desabrochar a sua fé para a grandeza de Deus. Outra coisa, se o seu problema é casamento, então ninguém melhor do que nós, penso eu, acredito, creio, ninguém melhor do que nós para falar sobre isso. E também a Cristiane e o Renato amanhã, né? Estão ensinando na terapia o casamento total. Você vai descobrir o que é o casamento total. Na terapia, amanhã, às 8 horas da noite. Porque nós já estamos nesse casamento total, já há 44 anos. Mas tem um segredo para isso.
Você vai saber na terapia do amor. Pois é, e ele amanhã vai estar iniciando um curso. Também para os solteiros. Pessoa que é solteira, sozinha. Esse negocinho aqui é pequenininho, porque eu estou no iPad, esse aplicativo é só no iPad, então tem que ficar dividindo aqui e ali. Então, veja só, você que que é solteira, solteiro, eu estava falando isso, inclusive hoje, eu estava num programa de rádio, falei, vai repetir agora às 11 horas na Rede Aleluia. Quando Deus fala, trazei todos os dízimos para que haja mantimento na minha casa, ele não está se referindo apenas aos os primeiros 10% do nosso salário. Nada disso. Ele está falando em tudo. Ele quer ser o primeiro na sua vida. Primeiro na sua vida. Ele não quer ser apenas mais um na sua vida. Então, se você priorizá-lo na sua vida, ele tem que ser acima da sua mãe, do seu pai, do seu marido, sua esposa, filhos, etc. Mas, acima de tudo, até mesmo da sua própria vida. Então, eu estava contando isso até para eles. Até é bom a gente falar sobre esse assunto, porque isso ajuda muito, eu creio. Você se lembra que quando você estava noivo do Marcos, quanto tempo você estava noiva dele? Uns 2 anos. Que isso? Eu não sabia disso, Esther. 2 anos? Eu não sabia disso. Eu pensava que era 1 ano. Então, 2 anos. E vocês quer dizer, não atavam nem desatavam, ficavam naquele amarração. Por quê? Por que havia essa amarração? Conta lá pra gente. Agora você tem que falar mais claramente. Não, eu acredito porque na época não era questão de dúvidas a respeito de casamento, era questão mesmo de, no seu momento, não estavam na idade, não estavam em condições, mas eu tinha feito uma oração a Deus, foi a primeira oração que eu tive uma experiência mesmo assim de resposta de Deus na minha vida. Eu orei, ó Deus, eu não quero me casar com uma pessoa que não seja da sua vontade. E Deus ouviu essa minha oração porque foi sincera. Era realmente o que eu queria, a vontade de Deus. Então, quando você pede a Deus, você coloca a sua vida, você se entrega de corpo, alma e espírito, então Ele ouve a sua oração. Então, foi o que aconteceu. Quer dizer, você priorizou a vontade de Deus sobre a sua vontade. Não era a minha vontade que eu estava querendo. Eu queria a de Deus, porque eu sabia que Deus queria o melhor para mim. E a gente nunca sabe o que é melhor, mas Deus sabe. Então, essa entrega é importante. Isso é um dízimo. Isso é um dízimo. Isso é um tipo do dízimo. Você fazer querer Deus fazendo parte que Ele da sua vida. faça a vontade dele na sua vida, isso quer dizer que ele tem prioridade, ele que vai escolher. Oh, meu Deus, eu tenho o direito de escolher o meu marido, meu futuro marido, eu tenho o direito de escolher a pessoa que eu quero me casar, que eu vou entregar minha vida, mas eu não sei, como o Senhor é o meu Senhor, então eu deixo a teu critério, a escolha. Você fez essa oração. Por outro lado, longe de onde você estava, bem longe, sem a gente se conhecer, também estava lá um moleque magro, um sujeito bem assim, esquizofrênico, e que... Você está rindo de quê? Não, era você isso. que dizia que eu era magrinho. Era magrinho, mas esquizofrênico não. Pois não era esquizofrênico, mas era esquisito. Então, rejeitado, né? um malandro, um sujeito desconjuntado. Aí eu também estava lá dizendo, meu Deus, eu não quero fazer a minha vontade. Eu tenho condições de me casar com quem eu quiser.
mas eu não quero me casar com uma pessoa que não seja da tua vontade. Quer dizer, eu coloquei Deus acima da minha vontade. A Esther colocou o Senhor acima da vontade dela. Então, quando nós honramos a Deus com esse pedido, é óbvio que Ele também nos honra com a sua atenção e nos atendendo. Então, o que ele fez? Ele marcou um encontro entre você e eu. E nós nos entendemos e casamos. E estamos vivendo felizes. Mas tudo aconteceu não porque nós tivemos sorte. Não aconteceu porque a gente se encontrou por acaso. Nada disso. Aconteceu porque foi planejado. Nós queríamos que a vontade dele fosse feita na nossa vida. Mas hoje em dia, normalmente as pessoas não querem isso. As pessoas, não, eu quero João, e bate o pé, João, é a Maria. Aí fica difícil. E Deus sabe o que é melhor para nós. Ele fica impedido de fazer a coisa, porque ele não pode ultrapassar também a nossa vontade. Ele não pode impor a vontade dele. Ele só pode agir na nossa vida quando nós permitimos. Isso é importante você saber. Deus só vai fazer alguma coisa na sua vida se você permitir. Porque se você não permitir, ele vai ficar quieto. Isso é entrega, né? Isso que é entrega. Isso é que é fazer dele o Senhor da vida nossa. Porque as pessoas, às vezes, pensam que Deus é um servo. É como se fosse um garçom. Senta na mesa, meu Deus, pede um menu. O que o senhor tem para me dar? Eu tenho bênção, eu tenho isso, tenho aquilo. Não é assim, minha amiga, meu amigo. Então, você usa a sua fé com inteligência, a sua crença com inteligência. Com inteligência. Amanhã o Renato e a Cristiana estarão falando sobre esse assunto para os solteiros e os casados também que querem resolver os problemas sentimentais dele. Aliás, falar em casado, tem um outro assunto aqui que eu tá vindo na minha. Tá bem aqui, na ponta da língua. Mas eu vou tratar isso no sábado. Sábado nós vamos estar de volta aqui por volta das 9 horas da noite. 9 horas da noite. Vai ser um pouco mais cedo. Nós estaremos aqui para falar de um assunto também extremamente importante, que é o que a menina escreveu no meu Facebook, fazendo a pergunta sobre o sábado. Eu quero responder para as pessoas com respeito a esse assunto, para tirar dúvida e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, vamos agora fazer a oração por você. Eu já tomei muito seu tempo, não é verdade? Eu quero orar por você. Você que está doente, você está enfermo, você que está aflito, você que está desesperado, você que, meu Deus, eu estou pronto a entregar minha vida. Você quer entregar sua vida? Então se ajoelhe aí, onde você está, num lugar separado de tudo e de todos. Se você está no meio de outras pessoas, vai para o banheiro, fica sozinho lá. Você que realmente quer entregar sua vida, então faça isso. Procure um lugar aí bem reservado entre você e Deus. Eu vou, nesse momento, me dirigir a Ele em oração em seu favor, exclusivamente para você. Tá bom? Então eu espero você se preparar aí. Se quiser pegar um copo com água, alguma coisa assim para colocar sobre o seu rádio receptor, pode fazer. Eu espero, eu aguardo. Faça isso
imediatamente e nós vamos proceder na oração em nome do Senhor Jesus. Deixa eu pegar minha aguinha aqui também. Muito bem. Muito bem. Sem música, sem fundo musical, no seco, sem emoção, sem sentimento, sem chororô, no seco mesmo, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós elevamos os nossos pensamentos a Ti, neste momento, e para interceder em favor dessas pessoas que me ouvem. São milhares de pessoas que estão ligadas comigo neste momento. São milhares de pessoas com diversos problemas. Problemas espirituais, problemas sentimentais, problemas econômicos, problemas de saúde, seja lá qual for o problema. Eu sei que se o problema é de saúde, elas não precisam esperar até amanhã para obterem a resposta. Elas podem receber agora, nesse momento. E elas vão receber agora. Porque em o nome do Senhor, nós colocamos a mão sobre este instrumento eletrônico, como se estivéssemos impondo as mãos sobre a cabeça dessa pessoa. Eu coloco a mão, as duas mãos, pela fé, em espírito, na cabeça dessas pessoas, na cabeça dessa pessoa. E o Senhor disse, Jesus, que se impuseres as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, foi o Senhor que prometeu. Eu estou apenas obedecendo a tua palavra. Como o Senhor sabe que não é possível a gente impor a mão fisicamente na cabeça dessas pessoas, eu o faço pela fé, colocando as duas mãos nesse iPad para que simbolize a cabeça dessa pessoa e ela seja curada agora. Você seja curada agora, minha amiga, meu amigo ouvinte, seja curado, qualquer que seja a sua doença, a sua enfermidade. Essa doença, essa enfermidade é do diabo, essa desgraçada, seja queimada, destruída pelo poder do nome de Jesus. Eu tenho autoridade para excomungar, amaldiçoar esse espírito de enfermidade e fazer de você uma pessoa sã e salva. Seja livre em o nome do Senhor Jesus, e você que crê, diga amém. E para aquelas pessoas que estão com problemas sentimentais, que demandam tempo para serem atendidas, demanda tempo. Assim como também aquelas pessoas que estão desempregadas, que precisam de um trabalho, precisam saber o que fazer para sair da crise e mudar, reverter essa situação. Eu peço então, meu Pai, venha instruí-las, venha orientá-las, agora mesmo. Dá uma ideia para essa criatura, dá uma ideia, uma inspiração. Mostra para ela aquilo que às vezes está na frente do nariz dela, ela não viu, porque os seus olhos espirituais têm estado cegos. Mas sejam abertos esses olhos agora, os olhos da fé, os olhos do entendimento, para que ela possa ver o invisível e tomar posse do impossível,
porque eu sei e tenho certeza, meu Pai, que uma vez o Senhor guiando essa pessoa, vai sair, vai jorrar água, leite da pedra, porque para o Senhor nada é impossível. Em nome do Senhor Jesus, eu uno a minha fé com essa pessoa, cumprindo a tua palavra que diz que se 2 ou 3 pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa na terra, será feita no céu. E nós concordamos, meu Pai. Essa criatura e eu, que ela amanhã venha tomar posse de algo para mudar a situação dela. Em nome do Senhor Jesus, quem crê diga amém e graças a Deus. Antes de terminar, deixa-me dar uma dicasinha para você. Olha, se Deus fosse mágico, Ele faria você ganhar na loteria esportiva e você ganharia milhões e ficaria rico, podre de rico da noite para o dia. Mas Ele não trabalha dessa forma. Ele não trabalha. Jesus disse assim: quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então, o pouco que Deus nos dá é dele, vem dele, das mãos dele, para provar a nossa fé. Então, você vai trabalhar, vai ganhar pouco, mas você vai dar o melhor de si. Vai dar o melhor de si. Você vai aplicar toda a sua força naquele pouquinho. E sabe o que vai acontecer? A sua fidelidade, a sua honestidade, a sua integridade, o seu trabalho, o seu desempenho, vai fazer você ser honrado por Deus e Ele vai abençoar mais um pouquinho. E depois mais um pouquinho. E quando menos você esperar, você vai ter muito nas suas mãos. É assim que Deus trabalha. Isso aconteceu conosco. Então, vai acontecer com você. Agora, é preciso que você seja honesto, correto. Não é porque você está trabalhando no pouco que você vai relaxar. Pouquinho. Você vai fazer de mau gosto. Aí não vai dar certo. Você sabe que não vai funcionar. Quando a gente é aplicado, ainda que seja no pouco, Deus coloca a gente sobre o muito. Mas isso não é da noite para o dia. Isso vai acontecendo paulatinamente. Entenderam? Então, em o nome do Senhor Jesus, sejam abençoados, todos vocês. Eu os abençoo. Mesmo aqueles que me odeiam, eu abençoo. Eu abençoo porque eu sei que abençoando vocês, eu também serei abençoado. Deus abençoe então a todos e até sábado às 6 horas da tarde. Bom, 6 horas aqui, nós estamos com a diferença de 3 horas. Então, 9 horas da noite. Às 9 da noite, horário de Brasília, eu estarei de volta pelo Facebook. Até lá, em nome do Senhor Jesus.